Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente. É uma sintonia maravilhosa todo final de semana com você. Um prazer inenarrável, meu querido. Mais uma semana com muito assunto bacana, com muito conteúdo para você fazer a diferença na sua empresa. E já abrindo os trabalhos aqui, sejam muito bem-vindos. Tá? O Na Linha de Frente é o único programa de empreendedorismo semanal da Capital Federal. Então acompanhe a gente, porque você pode estar fazendo a diferença na sua empresa. Não, mais e melhores notas fiscais, cara. Sempre. Não perde o jargão, não. Não, eu não posso falar a mesma coisa sempre, Dan Rocha, que senão a galera vai achar que eu não tô criativo. Inovando. Pegou? Pra você que tá acabando de chegar e tá nos vendo pela primeira vez, nós somos um programa que está em todas as plataformas de streaming. YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, até se você pedir pra Alexa, ela toca. Então não tem desculpa, você pode ver a gente, escutar os diversos empresários que passam aqui na mesa, seja correndo, seja malhando. Exatamente, não tem desculpa, meu filho. Deitado no sofá, viajando igual eu viajei pro Japão com 30 horas de voo. Botou maratona lá. Deixei o trem correr lá. Fez um estudo do que a gente já falou. Exatamente. Muito bem. E não podemos deixar de agradecer, Dan Rocha, nossos patrocinadores, apoiadores, parceiros. Vou começar diferente hoje, com Por favor. a Rei Produções, meu cara, que faz essa magia aqui acontecer. É o Tico e Teco. Vira e mexe, vocês vão ver eles aí com a gente, porque são nossos queridos. Tem um monte também, que é o Leandro, que faz a edição. Grande abraço. Também. Tá? Tem a Top Troféus, que fez aqui, ó, presente do Flávio aí, o Patinho e os nossos personagens aí. Nossa querida Noman, né, marca daqui de Brasília, super valorizada já aí no mercado, meu filho, ó. Tamo aqui, ó, só na Chica por causa de Noman, meu filho. Tamo ficando um pouquinho melhor por conta da Noman e também por causa do Luiz Marcelo, lá do Hélio Diff, que corta nossas madeixas. Ele disse, Dan Rocha, que agora eu tenho que deixar mais natural. Não, o meu ele deu um nome, chama Old Money. Esse aí já é antigo. Já é antigo. Agradecer ao nosso parceiro, que é Destino de Negócios, Softal. Se você não conhece essa casa, venha conhecer, é maravilhosa. É um coworking, tem o Pitch Pub, que a galera faz alguns encontros. E tá tendo jazz também agora aqui, Tá tendo jazz? Quais os dias do jazz, Dan Rocha? Rapaz, tem que marcar na agenda aí, porque já tá dando sold out. O próximo... entra lá no Instagram e vê. Muito bem. Talk Acessórios, né, que estão sempre presentes com a gente aqui. Ligue Mídia, LED Me, um monte de parceiros aí que você encontra na cidade inteira vendo essas nossas carinhas. E é muito bom estar com vocês hoje, pessoal, nessa manhã, às 10 horas da manhã. E como é 10 horas da manhã, daqui a pouco dá fome, a gente vai pra onde? Porque você não pode esquecer desse aí não, cara. Obrigado, Fogo de Chão, você faz a minha felicidade nos finais de semana. Nossa! Vamos lá, chega de enrolação. Vambora. Vamos que hoje o tema tá maravilhoso, meu filho. Hoje é global. Hoje é global. É global? Hoje é global. Vou trazer aqui o cara e depois eu vou fazer a apresentação dele, que agora você sabe que todo programa tem uma apresentação feita pelo ChatGPT aqui, meu caro. Rodrigo Luz, seja muito bem-vindo, meu caro. Obrigado, Dan. É Luz ou da Luz? Valeu, Rodrigo. Da Luz. Não me deixe errar, Rodrigo. Bem capaz. Vou fazer a apresentação aqui do ChatGPT, ele que, ó, se tiver errado, ele fez sozinho, se tiver um temperinho aí, fui eu que botei, tá bom? Muito bom. Hoje o nosso convidado é alguém que começou vendendo carros, lançou revista, coordenou audiências públicas em dezenas de cidades, dominou os bastidores do Congresso Nacional e, como se não bastasse, ainda resolveu criar um dos maiores eventos do país que mistura cultura, tecnologia, inovação e uma pitada de ousadia brasileira. Uma trajetória que prova que visão e ação caminham juntos. Com direito a muita resiliência, cafés e conexões improváveis. Senhoras e senhores, Rodrigo da Luz. Muito bom, então porque tem o meu tempero. Muito bom. Depois me manda aí no WhatsApp que eu vou usar essa bio pra mim agora. Boa, mando sim. Mas melhor do que a inteligência artificial apresentar é você mesmo. Então fala pra nossa audiência quem é o Rodrigo da Luz no Jogo do Bicho. Gente, antes de falar de mim, eu quero falar de vocês. Que sinfonia, hein? Que sincronia. Que bacana ver isso ao vivo. Bom, pessoal, eu sou um gaúcho que há 10 anos moro aqui em Brasília. Como o chat já comentaste, eu passei
pouco pelos corredores da Câmara dos Deputados por um período de quase 10 anos e recentemente, aí faz alguns meses, saí para tocar e liderar em tempo integral, na verdade, o Brasil Global Summit, que é um bebê, na verdade, um evento. O chat deu uma incrementada, um dos maiores eventos do Brasil. Bebê que cresceu, já chegou grande, né? O corpinho dele é grande, mas ele é bem pequenininho ainda. Maravilha. Massa. Vamos falar um pouquinho, né, desse tema, né, de inovação. Vamos trazer para a pauta, Rodrigo. Qual que é a importância da inovação? A gente tem um público que é muito composto por empresários, né? Pessoas que querem ser empresários. A gente até brinca, né? Eu já entrei no Uber. O cara, eu te conheço, cara. De onde eu te conheço ele? Tu não é o cara daquele programa que fala de empreendedorismo? Legal. Eu tenho um negócio aqui que eu quero montar para ti. Você tá famoso, né? Não, você tá famoso. E aí é legal que eles começam a contar as histórias, as aspirações. Às vezes eles nem são empresários, mas querem ser, né? E isso aqui é um pouquinho disso. O que esse cara tem que estar ligado de inovação? Primeiro, o que é inovação para você, né, Rodrigo? Mas antes de falar, já entrar em inovação e tudo, conta como que surgiu essa ideia de construir eventos, de levar esses eventos para a sociedade brasileira, enfim. Bom, pessoal, eu queria que vocês vissem o diálogo antes do podcast aqui. Né? Só aquilo já se gravasse, já daria um podcast. Olha, se alguém gravou aqui, manda para nós, podemos utilizar. Mas, pessoal, inovação, depois eu vou responder, né? Vou falar sobre o evento agora. Mas o Global Summit, na verdade, é uma ideia que eu trago de um livro. Né? Peter Diamond é um escritor muito bacana, eu gosto pra caramba dele, tem um livro chamado Abundância, e ele fala que algumas pessoas têm que se responsabilizar. Quem vocês fazem aqui em tentar reunir as pessoas mais inteligentes, não estou falando de mim, falando de vocês, né? Que vocês conhecem para tentar resolver problemas. O Brasil Global Summit não é nada mais do que isso. Nós tentamos reunir as pessoas mais inteligentes que nós conhecemos, que já estão atuando, solucionando causas de problemas, para que possam se apresentar para uma plateia fantástica em Brasília. Eu venho do Congresso, pessoal, onde eu vi muitos excelentes eventos. Audiências públicas. O próprio Yuval Noah Harari, que é um escritor fantástico também, autor de Sapiens, palestrou na Câmara dos Deputados faz uns 3 ou 4 anos, numa palestra que não tinha mais do que 150 pessoas. E eu pensava, poxa, o Yuval é um cara que pode lotar o Mané Garrincha. 70 mil pessoas certamente seriam um público, né, para ouvir um cara que nem aquele. Só que essas palestras, esses conteúdos ficavam muito à mercê de poucas pessoas. Restrito. Né? Eu lembro que a gente fez uma audiência pública na Câmara dos Deputados para falar sobre a cadeia produtiva do lítio. Foram 19 empresas, entre as maiores empresas do Brasil e do mundo, para falar sobre as baterias elétricas, né? Um assunto que está bem em pauta no Brasil. E eu pensava, poxa, naquela audiência pública não tinha mais que 20 pessoas da plateia. Caramba. E eu falei, poxa, mas isso aqui, gente, é muito conteúdo bom para pouca plateia. Não que a plateia seja pequena, mas era pouco número de pessoas e isso podia ser ouvido por muito mais pessoas. Criamos então o Brasil Global Summit com o intuito de quê? Reunir as pessoas mais inteligentes que nós podemos, né, e colocar no palco para dividir ideia, para inspirar pessoas. Eu adoro evento que motiva, né? Eu adoro livro motivacional também, mas motivação passa e a inspiração fica para mais tempo. Agora, Rodrigo, é encantador, né? Reunir pessoas inteligentes para solucionar problemas. Isso é fantástico. Mas aí eu já vou dar aqui uma cutucada na sociedade como um todo. É impressionante como a gente tem pessoas importantes e inteligentes que podem contribuir para solucionar diversos problemas e a audiência fica onde? Você acabou de falar, tinha 20 num momento, tinha 16 no outro. Muitas vezes a gente tem eventos gratuitos com pessoas importantes e as pessoas acabam não indo. Você acha que isso se dá aqui? Olha, Felipe, boa de uma pergunta, né? Mas eu compreendo, eu sempre falo assim que a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? A gente está o dia inteiro com pautas importantes, no trabalho, são pautas sérias, e foi o que nós aprendemos da primeira edição para a segunda. Né? Eu acho que o Cortella é o exemplo do que eu falo. O Cortella é fantástico. Né? Mas ele não fala só sobre filosofia. Ele fala sobre entretenimento, ele é um cara engraçado, ele coloca uma história familiar no meio e tudo isso torna um assunto mais atrativo. Sim. Nós fizemos a meia-culpa também. Fizemos um evento primeiro frio,
gelado, um frio com assuntos tensos, assuntos sérios, e faltou um pouco dessa emoção, dessa questão do assunto mais leve. E o que fizemos na segunda edição? Trouxemos Nando Reis, né? Trouxemos o entretenimento, trouxemos o circo, colocamos a capoeira, colocamos um pouco de magia, de entretenimento. Eu acho que nós temos que fazer isso. Sim, né? O programa de vocês é muito bom no começo. Pô, eu me animei pra caramba, o braço arrepiou aqui. Por quê? Porque emocionou. Agora, se ficasse falando aqui só sobre assunto sério, é fantástico também. Só que não vende. E não vende não é porque a gente não quer comprar. Né? É porque não toca, né? Tem que arrepiar o braço. Sim. Eu sou um cara que toda hora eu falo, e agora arrepiou o braço de novo, olha aqui. Tá arrepiado ou não tá? Porque eu tô falando uma coisa que eu gosto, sabe? Eu tô num ambiente que cria uma energia. Arrepiou o braço. E fica uma lição, e fica lição. O Pataro me critica, porque toda hora eu falo, arrepiou meu braço. Para com isso, rapaz. É termômetro. Exatamente. Pra mim fica isso que você colocou, por isso é que eu fiz a pergunta e agradeço essa resposta, porque ela é fantástica e ela não serve só pra galera do evento. Ela serve pra qualquer empresário e pra qualquer segmento, qualquer negócio. Sim. Porque você tem que colocar emoção. E a emoção, ela vem por uma história contada, que é o que o nosso querido vovô do marketing aqui sempre fala, né, que é o storytelling, né? Se não tiver o storytelling, se não tiver a conexão com o público final, você de fato não vende, você não vai pra frente. Né? Então, assim, fantástico. Desculpa que eu tive que fazer esse. Tá bom, cara. Esse tá pré... bom. Eu vou emendar para depois ele responder no negócio da inovação. Exato. Mas a gente tava falando justamente essa ideia de você falando, a gente fez um primeiro evento onde ele, né, não sentimos todas essas conexões e aí você trouxe um entretenimento, né? Isso, cara, não é uma coisa só sua, não. A gente encontra, né, a gente faz consultoria, né, o tempo inteiro, e a maioria das empresas que a gente vai fazer a consultoria, ela tá muito cega ou muito focada em qual que é o projeto dela, o que ela quer vender, mas às vezes ela esquece de olhar para o cliente. Boa. Em como eu me conecto com o cliente. E isso é super normal, a gente vai apanhando e vai mostrando. Esse próprio programa aqui começou de um jeito e hoje ele já está transformado totalmente. Né? Vocês gravam um programa semanalmente. Né? Então o ciclo de vocês de melhoria contínua é rápido, é semanal. Né? O cliente, às vezes eu atendo um cliente todos os dias, 10, 20 clientes. Né? Então essa melhoria tem que ser contínua. Agora, como é que faz com um evento que se faz uma vez por ano? Né? Mas então... olha, aí eu já vou te dar a resposta porque você já faz, porque eu já acompanho você há um tempão. Você não deixa o evento morrer. Não pode. Porque o evento pode acontecer uma vez por ano, mas se você estiver falando dele o ano inteiro, ele não morre. E nós temos conteúdo, né, João? Nós temos conteúdo aí para, no mínimo, até as próximas 2 gerações. Edições. Né? Conteúdo tem demais. Mas mais do que não deixar o nosso conteúdo morrer, é que nós temos que consumir também produtos de outros eventos. Né? Eu trago para mim essa responsabilidade. Benchmark, exatamente. Eu busco trazer essa responsabilidade para mim de colocar pessoas do mesmo segmento na mesma mesa. É muito difícil tu pegar pessoas de evento assim na casualidade. Quantos eventos tem em Brasília? Quantos grandes eventos tem no Brasil? São poucos grandes eventos. Então, tu consegue falar com quem? Tu fala com o fornecedor, tu fala com o palestrante, tu fala com o cara que estava na plateia, tu fala com o cara que estava palestrando no evento. Mas o cara que promoveu o evento são quantos? São poucos. Então, é muito bacana. E eu tive já a experiência de sentar com o pessoal que faz eventos aqui em Brasília e com alguns grandes eventos também, como o South Summit, Web Summit, eventos grandes, RD Summit. Então, sentar com esse pessoal, trocar ideia é muito rico. E aí tu consegue fazer com que a coisa melhore. Não só ouvindo só o teu cliente, mas também o teu, entre aspas aqui, para quem só está ouvindo, concorrente. Então, isso é muito bacana, trocar. E outra, por mais que seja concorrente, o mercado ele é único. Ele é um mercado só, é o mesmo segmento. E a gente sempre fala aqui que a maré quando sobe, sobe para todos os barquinhos. E quando desce, igualmente acontece. Então, a gente tem que imaginar que se eu estou falando mal do meu concorrente, eu estou falando mal também do meu negócio. Legal. Então, a ideia de você poder construir ombro a ombro, numa briga leal, né? Com um concorrente ou com um parceiro, cara, tem que botar todo mundo na mesa e conversar, porque quem tem que sair ganhando é o segmento e são as pessoas que vão consumir isso daí. E, Felipe, desculpa te interromper, mas olha bem, quando a gente fala em cliente, né, o mundo queria ter o que o Brasil tem.
Né? Nós somos a 7ª maior população do mundo, são mais de 200 milhões, 212 milhões de Quem pessoas. É que consegue atender todo mundo? Exatamente, tem cliente para todo mundo, tem produto nichado que fatura milhões, então tu pode trocar. E quem fala um outro rapaz lá que ideias, né, vale 10 centavos a bacia, ele está totalmente correto. A gente tem às vezes medo de falar com o teu concorrente, o teu colega sobre uma ideia. Cara, troca a ideia, tenho certeza depois que você trocar uma ideia. Tem uma historinha bem simplesinha, bem de criança. Ô, Rodrigo, mesmo. Aqui você pode parar com isso, hein? Que falaram no nosso palco. Eu quero falar pra vocês que é tão simples, mas é tão... Às vezes o óbvio precisa ser falado. Ele falou assim, ó... passaram 2 pessoas com um pão, né? E daí as pessoas passaram por... essas 2 pessoas se encontraram, trocaram os pães, né? Cada pessoa saiu com um pão, né? 2 pessoas se encontraram, cada um com uma ideia, né? Eles trocaram as ideias e as duas pessoas saíram com 2 ideias. Isso é tão simples, tão bobo, tão, né? Mas é tão bacana pensar que a tua Sobe ideia... palminhas, senhores. Exatamente. Aprendam isso, galera. E tem um escritor... Quem divide, multiplica. Eu sempre falo isso daqui. Bom. Tem um escritor chamado Ray Kurzweil, muito legal, e ele fala que ideias fazem sexo, né? E procriam. Isso é muito legal. Então, quando tu encontra o teu concorrente, o teu cliente, consegue trocar ideia, as tuas dores, o que está dando certo, o que está dando errado. Eu falo para mim, é muito importante, porque meu ciclo é muito longo de 1 ano. Mas para vocês que é semanal, é muito bacana fazer isso. Sim. E eu recomendo que todos façam. Porque o Brasil, como eu repito, tem uma coisa que todo mundo queria ter, que é gente para consumir, né? E nós somos muito bons consumidores. Tá? Até bom demais. No caso aqui do programa, tá praticamente um swing de ideias. Já virou um negócio. Semana, é muita gente, é muita ideia, verdade, é muito negócio. Verdade. E é legal, porque é o que a gente sempre comenta pra nossa audiência, né? Cara, eu tenho uma consultoria, e o Dan também, todo santo dia, porque o trocar uma ideia aqui, né, a gente está aprendendo. Eu tenho meu caderninho que é valioso. O dia que eu for vender esse caderninho aqui, vai ter muita gente querendo pagar caro, porque muita coisa escrita aqui de ideias ou de coisas, de aprendizados, vem de vocês. Legal. Né? Então, assim, isso é o propósito do nosso programa, né? É essa troca constante para que todo mundo evolui constantemente. Um patrocínio Noru Sushi. Muito bom, tá vendo? É muito legal. Cara, excelente. Eu vou contar uma historinha também. Ontem aconteceu isso aqui e a gente tem que quebrar essa barreira mesmo de ficar com medo. A gente já falou de programas passados, né, de um colega nosso que não quis falar o pão de hambúrguer, qual era o fornecedor do pão de hambúrguer que ele comprava para um outro colega amigo. Né? Nós trouxemos um amigo para perguntar. Pô, amigo, aí depois a gente trouxe o amigo para debater o negócio. Pô, o trem aqui é assim, Rodrigo. Se você falar de algum cara que você não bateu aí de frente, a gente vai trazer ele daqui a pouco. Muito bom. Mas aí, ontem mesmo aconteceu isso. O Pedro, camarada que faz consultoria aqui também, ele tá fazendo uns eventos bem interessantes. E eu já venho falando, né? Cadeira Elétrica, o nome do evento, eu achei bacana. E aí ele conseguiu criar uma fórmula nesse evento dele, onde está trazendo mais pessoas cada vez, está trazendo mais rentabilidade para ele, e a gente nessa de construir o nosso braço de educação do Na Linha de Frente, né? Eu cheguei para ele e falei, pô, irmão, me conta aí, eu vou vir no próximo evento, eu quero ver, porque eu quero copiar o que você está fazendo de bom para botar dentro do nosso ecossistema. Aí eu perguntando para ele, como é que você faz? Evento, já fiz a pesquisa. Já fez a pesquisa? Já. Deixa comigo. Boa. Então depois você me passa aí o seu caderninho que você anotou lá no dia. Mas aí você tem que hoje perguntar pro cara, né? Porque pra gente é uma coisa muito natural. E acredito que pra você também. Mas você tem que perguntar pro cara, você pode falar sobre tal coisa? Você pode me falar qual foi a política de indicação que você colocou dentro da estrutura do seu evento? Né? Legal. Porque assim... Com medo de errar, foi lá e não fez, né? É a mesma coisa, com medo de falar, não perguntou e não ficou sabendo. Exatamente. Então as pessoas têm medo de perguntar e as outras às vezes têm medo de falar. Porque, o cara vai ou me criticar ou vai roubar a minha ideia, ou sei lá o quê, né? Eu acho que não é assim, né? Não é roubar a ideia. Se for pensar assim, vamos pensar no Brasil Global Summit. Quantos eventos já existiram antes do Brasil Global Summit? Infinitos eventos. Quantos eventos vão ter depois do Brasil Global Summit? Vários outros
eventos. Inclusive, tem amigos meus que estão criando eventos e eu estou ajudando. Né? Tem aquela frase batida, mas é muito verdade, quando eu ensino é quando eu aprendo. Né? Então, tem vários amigos que Rodrigo, eu quero fazer algo parecido. Né? Alguns órgãos públicos, Rodrigo, a gente quer fazer algo parecido. Como é que tu fez? Bora lá, vamos sentar e vamos conversar e vamos ver o que a gente pode aprender juntos. Né? Então, eu, além de falar com muitas pessoas que fazem eventos, eu vou em todos os eventos. Né? Esse ano me incumbiram a missão aí de tentar ir em todos os grandes eventos do Brasil. Eu estava essa semana em Gramado, no Gramado Summit, né? Passando um frio danado, na verdade, lá. E um evento fantástico. Né? Eu não tinha ido ainda no evento deles, porque estão na 8ª edição do evento. E eu vim para cá faz 10 anos. Então eu me distanciei um pouquinho do Rio Grande do Sul, né? Então não tinha ido no evento ainda, mas é um fantástico de um evento. Eu aprendi demais com eles. E agora, obviamente, vamos ter alguns cafés depois de sentar a poeira, depois que eles terminarem agora esse pós-evento, e vamos trocar ideia e vamos dividir um monte de coisa bacana que a gente pode fazer em ambos os eventos. Sem dúvida. Né? Então, e eu falo assim, esse segmento, né, essa parada de fazer, juntar gente inteligente, palestrante, expositor, é algo muito bacana. Porque não tem uma região que não tenha uma universidade, que não é uma região desenvolvida. Né? Pensa bem, assim, eu veio do interior do Rio Grande do Sul, morava sozinha, pequenininha, 24 mil habitantes. Eu lembro que eu cresci pessoalmente muito quando eu fui morar na cidade maior, né, onde tinha universidade, pessoas, mentes borbulhando, e aquilo faz que as pessoas se conectem. Né? Eu tenho uma máxima assim, que as coisas grandes elas tendem ou começarem no mesmo lugar ou por pessoas próximas. Vamos lá, vamos fazer aqui uma questão. Ferrari e Lamborghini, 2 pessoas se conheciam. Né? Adidas e Puma eram primos ou eram irmãos, João. Lembra desse filme? Não, tu assistiu esse filme, João? Não. Esse filme é muito antigo, é o filme de 2020, o João é o filme antigo. Mas, assim, a nova geração ainda não chegou aí nessa carta ainda. Eu digo assim, as coisas grandes tendem a acontecer no mesmo lugar. Vamos lá, os maiores prédios do Brasil estão onde? Hoje, Santa Catarina. Dos 10 maiores prédios do Brasil, 8 estão em Balneário Camboriú. Não é à toa isso aí. Das 50 maiores empresas do mundo, aonde estão 32? Nos Estados Unidos. Então, esses lugares, não é que as pessoas pensam diferentes. Não, elas tendem a pensar um pouco mais igual. Né? Se o pessoal de Santa Catarina pensasse, na verdade, que não pudesse fazer um maior prédio residencial do Brasil, ou do mundo melhor, o mundo, né? Se eles pensassem que aquilo era impossível, como talvez na minha cidade, lá na primeira cidade que eu nasci, eles ainda acham que fazer um prédio de 540 metros é uma coisa meio que impossível, talvez para aquela região ainda seja, né? Eles não fariam. Agora, como o vizinho fez, né? E isso é bacana. Lá em 2014, 2013, quando eu tinha uma revista que o ChatGPT buscou muito bem na memória ali, eu falei, eu vou fazer uma revista regional. Né? Não foi só uma revista estadual. Vou vender patrocínio, né? O negócio tem que ter lucro. Então vamos vender patrocínios regionais, um patrocínio estadual e vou para Brasília para fazer uma revista nacional. Então vou pegar agora patrocinadores nacionais, vou fazer uma revista nacional, uma estadual e umas regionais. E na época eu pensei, vou fazer um evento em cada região para fomentar a revista. O evento chamaria Cultura em Debate. Olha aí. Cultura em Debate. Né? Então, tenho foto disso, depois eu te mando, Dan. Então, apresentando essa ideia para um time pequeno, que era a nossa equipe, falando, vou fazer um evento, vai ser regional, vai trazer um escritor de livro, um músico, vai ser um monte de coisa legal. Cultura em Debate não cresceu. Isso fazem 15 anos, não, fazem quase 20 anos. Né? Já então, vem lá de trás essa... E ficou adormecida aquela ideia, né? Daí em 2020 quase aconteceu. Em 2023 aconteceu porque o cavalo, como diz no Rio Grande do Sul, passou encilhado na minha frente. Né? Quantas oportunidades passam nessa frente e nós não vemos? Né? Algumas nós vemos e talvez não seja tão, né, vantajoso, a gente não vai. Algumas são tão grandes que a gente não tem coragem, também não vai. E aquela estava encilhada no meu tamanho. Fui lá e convidei um monte de empresas para participar de um evento. Em Brasília aconteceu o Brasil Global primeira edição, cheia de desafios. A segunda também foi, mas foi imensamente melhor. E eu vejo a terceira como, né, João? Nosso bordão lá, melhor e maior. Vai ser um evento imensamente melhor. Vai ser um evento imensamente maior. Né? A gente se propõe, é bem ousado falar isso, mas é bacana a gente se comprometer também com algumas coisas. A gente quer sim fazer. A gente não tem o maior evento do Brasil. Esquece, gente. Ali
o Renovation Week reúne mais de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro. Né? E também, não sei se nós queremos ser o maior evento, mas que nós queremos ser o melhor. Nós temos toda a pretensão e estamos realmente trabalhando para isso. É bem significativo, né? Significativo. E vou te falar agora uma frase da minha filha. Nessa edição do evento, nós trouxemos o Nando Reis. Fez um show fantástico, foi muito legal, um cara queridão pra caramba. Inclusive tocou até uma música pra minha filha. Né? E a minha filha adora já ele desde antes. A gente... não é à toa que o Nando Reis estava no evento. Eu adoro o Nando Reis. Né? Então, quando surgiu a oportunidade de contratar ele, ele foi obviamente o primeiro. Ele tem uma música que chama Valentina, não tem? Mano? Ele tem uma música que fala sobre filha, mas não sei se é Valentina. Essa eu não conheço. Mas... Tenho quase certeza, mas enfim. Pode ser. Vamos pesquisar no chat. Mas a minha filha falou isso. Papai, Nando Reis foi fantástico, tá? Mas a próxima banda, já que a gente vai estar no estádio, tem que ser Coldplay. Eu falei, como é que é o negócio? Viu que não era impossível, foi lá e fez, né? Exato. Então por que não lá na frente? Vai saber, né, tia? Vamos trabalhar para isso, mas queremos sim, daí, Felipe, fazer um grande evento. Né? Falei em Cortella antes, nós levamos ao pé da letra uma palavra com definição dele que é capricho. Nós sempre vamos fazer o nosso melhor. Quem sabe a gente não tenha potencial de fazer melhor ainda, mas com as ferramentas que nós temos, nós sempre caprichamos e fazemos o melhor possível. Então isso eu tenho certeza, que se nós conseguirmos nesse ritmo, né, João? Melhor e maior, eu acho que daqui umas 4 edições nós vamos ser um dos maiores e melhores, certamente. Que massa. Rodrigo, já que você levantou esse negócio aí do Coldplay, eu vou trazer uma história de um colega, né? Tem um colega que trabalha no iFood. Né? E aí... A iFood é participante do evento, fantástica palestra. Aí ano passado o CEO lá deu uma meta, né? Se bater a meta X, eu trago a Ivete pra festa de final de ano. A galera foi lá, bateu. Aí no evento do final do ano passado, eles falaram, se bater a meta Y, eu trago o Coldplay. Então a galera tá correndo lá. Minha esposa colabora bastante para essa meta aí. Traz o João pra meta, meu filho. Bora, João. O iFood trouxe Serena Williams no evento ano passado, no iFood Movie, fantástica de uma palestra dela. Imagina. Eles fazem o evento interno muito, muito bacana. Nós vamos ir, né, João? No evento deles, vai ser bacana. Né? A gente está indo em todos os eventos do Brasil para nos inspirar, né? Para ver o que nós podemos fazer de certo e fazer de errado também. A gente não quer. A gente aprende com o erro dos outros também, né? Com certeza. Aqui é muito exemplo disso, né? É você aprender com o erro dos outros, né? Todos nós. O Google Maps. Do empresário brasileiro, exatamente. Excelente. Posso voltar agora na minha pergunta, cara, da inovação? Fique à vontade, meu querido Dan Rocha. A gente teve num evento fazendo cobertura que falava sobre inovação e a gente, cara, o que a gente vai perguntar para as pessoas, né? Legal. E aí foi bem simples, né? A gente ficava, primeiro vamos abrir com o que é inovação para você, né? Posso responder? Claro, à vontade. Para mim, inovação é algo que você faça e possa monetizar com isso. Olha aí. Tá? Eu sou sincero, assim, a gente tem uma briga no Brasil que é as pessoas entender que monetizar não é errado. Né? Lá no Rio Grande do Sul tem um monte de gente que compra uma máquina pesada na agricultura familiar, coloca aquela máquina trabalhar e vê, mas esse aqui não está certo não. Mas se eu colocar um parafuso aqui e um negocinho ali e puxar para cá, vai aumentar o desempenho. Sabe o que ele faz? Ele inova. Ele acabou de fazer uma inovação que dá para ele mais desempenho, né? Menos custo, mais dinheiro no bolso, só que ele não passa para frente. Infelizmente. Né? Eu acredito muito que nós temos que ter no Brasil uma cultura de financiar essas inovações. Nós temos várias, FINEP, temos SEBRAE que ajuda na administração, temos ministérios com alguns programas, mas ainda nós não temos um programa que possa pegar o CPF com aquela inovação que fez melhorar a vida dele e poder monetizar aquilo e tornar a vida dos outros também mais fácil, né? ou melhor. Né? Então, para mim, inovação é algo que você possa fazer de novo e que possa ser monetizado. Se agora, monetizado, você colocou um ponto aí. Não é inovação. Você colocou um ponto aí, para mim, eu concordo com isso. Eu também eu gosto de maiores e melhores notas fiscais. De monetização, gosto, né? Quem adoro não gosta, monetização. Quem não gosta, né? Fico feliz, rapaz, você não faz ideia. Mas você colocou um ponto aí que eu acho que é importante a gente destacar. Na hora que você falou das inovações e que lá no Sul tem uma galera que faz e aí acaba restringindo essa ideia, essa inovação, e aí você falou que tem algumas pessoas que apoiam. Nessas pessoas, empresas, todas você colocou são do governo. Eu faço uma provocação aqui de que grandes empresários brasileiros deveriam financiar
essas ideias, essas propostas, né? Porque fica o dinheiro, muito dinheiro na mão de pouco, a inovação fica restrita também, né? Então, e fica um exemplo, na por mão exemplo, de no outros Japão, que às vezes não tem dinheiro. no Japão mesmo, que eu fui lá, pô, é diferente. Você chega nos Estados Unidos, pô, Elon Musk, o cara riquíssimo, o cara, ele vai apostando na inovação como um todo, né? Ele ele monta mercado, assim, ele monta ele abre um Muda mercado. mercado, né? Muda mercado, enfim, né? Então, assim, qual é a sua visão diante disso, né? Do brasileiro, ele achar que de repente não pode ajudar o outro, ou de achar que sempre vai ter um governo que vai bancar, como é que é isso? Vamos lá, gente. Vamos lá. Resposta difícil. Pela respirada. Essa aí. Posso falar aqui mesmo? Oxi. Pode meter bronca. Pessoal, o Brasil foi colonizado por Portugal, né? Portugal era rei, né? A gente subconscientemente, eu sempre vou do caminho de casa até a escola, sempre ensinando para minha filha uma coisa. Esse dia ensinei para ela o que era subconsciente. Né? Esse dia eu falei, Valentina, vamos falar sobre atalhos, né? Se é bom ou não. Isso todo dia é uma coisa. E o subconsciente é uma coisa. A gente foi colonizado por um país que tinha reinado. A gente sempre está esperando que alguém faça por nós. Né? Isso é ruim, isso é péssimo, né? E nisso nos traz um monte de fraquezas. Né? Por exemplo, vamos lá, a gente tem uma síndrome, né? Que um fala o síndrome do vira-lata, um fala que a gente não acha que é capaz de algumas coisas, mas é por repetir coisas que a gente só ouviu e ele continuou repetindo no subconsciente. Né? Eu acho que a gente não tem a cultura. Ainda não tem cultura, Felipe, infelizmente, a gente não tem cultura de ajudar um negócio familiar. Né? Esse dia um amigo falou assim, Rodrigo, eu pus um livro no Instagram, ele falou, Rodrigo, eu quero te mandar o meu livro. Não manda o link, eu quero comprar teu livro. O melhor dinheiro que existe é do cliente, né? Nem do investidor. Tem muita empresa que hoje em dia não está entrando na Bolsa de Valores porque ela quer ter liberdade de ousar, sem dever, na verdade, lucro no investidor. Né? A SpaceX é uma tu falaste em Elon Musk assim agora, a SpaceX é um exemplo disso. Né? O Vale do Silício é outro exemplo disso, de uma cultura diferente. Lá o professor investe, né? Não só o tempo, mas também o dinheiro. Né? Então, as próprias empresas americanas hoje estão dando curso de graça para pessoas. Cara, faz o curso, está faltando mão de obra no mercado, estou te dando uma coisa. Né? Aqui a gente tem um pouco de dificuldade em dar alguma coisa para alguém e às vezes também investir. Mas o que é? Cultura. Cultura. Por que o Vale do Silício tem o mesmo PIB que o Brasil inteiro? Perdão, por que a Califórnia tem um PIB maior que o Brasil inteiro? Cultura. Volta de novo aquela questão lá. Por que das 50 maiores empresas do mundo, 32 estão nos Estados Unidos? Cultura, eles pensam diferente e nós pensamos diferente. Algumas coisas nos trazem benefício, a outras nos trazem prejuízo. Eu tenho duas frases que... presta atenção no corte, João. Essa aí é agora. Eu falo que tem duas frases e eu abri o evento nesse ano falando sobre isso aí, falando sobre cultura. Nós pensamos de uma forma um pouco estranha. Nós temos que mudar essa forma. Se mudarmos duas frases, já vai ser o suficiente. Se eu falar, Felipe, que esse telefone aqui é importado, o que o importado é? Sinônimo de qualidade. Né? Se eu falo, esse sapato é nacional, a gente quase torce o nariz. Né? Porque a gente entendeu desde lá de trás que o importado é melhor que o nosso. Só que a gente tem que entender que no Brasil, com as nossas vocações, a gente faz coisas infinitamente melhores que os outros, só que ninguém nos fala. E esse também é um dos propósitos de existir Brasil Global Summit, é em colocar os nossos superpoderes no palco, mostrar no que nós somos bons. Então, quando a gente fala que esse podcast aqui é tão bacana, João, tão bacana que nem parece no Brasil. A gente não ouve isso. Eu falo, para mim, eu queria eliminar essa frase. A gente fala assim, lá Fortaleza tá tão bacana que nem parece no Brasil. Né? Serra Gaúcha parece a Europa. Não, bicho, parece a Serra Gaúcha, é nosso. Né? Aqui é o Maranhão, tem os lençóis maranhenses. Aquilo é tão lindo, João, que nem parece no Brasil. Esquece isso, bicho. Verdade. É no Brasil, é nosso e é bom porque é nosso. A gente chama de o Caribe brasileiro, um negócio Não, nós temos um post. Ô, João, quando postar lá, tu marca o Gusguri aqui. A gente fez um post falando sobre isso aí. E nós e nosso estagiário, o ChatGPT, achamos 15 pontos lá que a gente fala que é a Europa brasileira, é Dubai, né? Camboriú, BC, hoje já tá do Dubai brasileiro. Não, é Balneário Camboriú, uma das cidades que vai ter o 6º maior prédio do mundo. Brasil. Brasil é nosso. Né? Então, trazer essa brasilidade vai fazer com que nós perdemos um pouco desse negócio. Se é bom demais, não é nosso. Eu
concordo tanto com isso que, por exemplo, quando eu montei um restaurante japonês, que é o Nuru Nem Sushi, parecia no Brasil. não, todo mundo que eu conversava falava que para comer num bom restaurante japonês teria que ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Uau. E aí eu falei, cara, eu vou criar o empoderamento da nossa cidade. Que eu Legal. sou nascido e criado aqui, eu sou Massa. apaixonado por essa cidade. E eu falei, eu vou fazer o melhor restaurante japonês da cidade e vai trazer referências brasilienses. E todo mundo lá de fora vai saber que tem um restaurante japonês foda em Brasília. Felipe, agora eu me sinto mais encorajado de fazer um restaurante japonês aqui em Brasília. Olha aí. Porque ó. eu vi que alguém fez, deu certo, entendeu? Exato. Isso é muito legal, isso vai criando cultura. Exato. A segunda frase, Felipe, a primeira é esse negócio, se é bom demais não é aqui. Isso é terrível. Se é bom demais é aqui sim, bicho. Né? Agora, a outra frase é o oposto. Se o desafio é muito grande, nós não somos capazes. Esse dia eu vi um post de uma empresa falando que ia colocar Vocês caixas... não são, eu vou falar assim, ó, vocês não são. Eu sou. Exatamente. Vocês não são. Olha só, uma empresa colocou, vou falar, foi a iFood, colocou lá que vão colocar algumas caixas autônomas para entregar comida em condomínios e prédios de forma autônoma. É uma caixa que usa um ADA, mesma coisa que um carro autônomo utiliza, para o entregador colocar lá, abre a caixinha, o cara chega lá, dá um bip lá na porta do cara. O pessoal chacotou, falou, o que é isso, gente? Estão No pensando que Brasil? o quê? No Brasil isso não dá certo. Tá Não vai achando o quê? funcionar. Que isso aqui é Japão, é? Cara, mas eu te falo assim, ó, eu olhei triste os comentários, porque 95% eram comentários negativos e 5%, aleluia, eram os caras que estavam falando, pô, pessoal, é sério que todo mundo vai criticar, ninguém vai falar que legal, que bacana, né? Então é o seguinte, quando o desafio é grande demais, a gente não é capaz, né? Carro autônomo no Brasil? Tu é doido, bicho. Já viu o trânsito em São Paulo? Tu acha que carro autônomo vai dar certo lá? Esquece, rapaz. Isso que é Brasil, né? A gente coloca isso meio quase como um orgulho e como as coisas que não dão certo, né? Mas não. Então, assim, ó, caixa autônoma vai dar certo, né? Tem o período de maturação. Vem cá. Tu falou Uber antes, né? Outra inovação fantástica, né? Já imaginou tu entrar dentro de um carro de uma pessoa estranha? Tu não conhece o cara, bicho. Se E o fosse cara vai pela te tua avó falando, né, não aceite carona de estranhos, né? Não Nunca ia que dar o Uber ia certo. dar certo, mas mudou. Agora, se eu for um Uber, eu vou dar carona pro Dan que eu nunca vi na vida. O cara é um estranho. E o Dan que não me conhece vai pegar uma carona comigo que nunca viu na vida também é estranho. Olha como a gente mudou a cultura. Sem Mas isso dúvida. mudou de quanto tempo? Não foi no primeiro mês. Sim. Né? Já assistiu lá, João, o filme do documentário da Uber? Excelente, excelente. Bicho, mais um documentário. Esse é mais novo, esse é 2022, por aí, galera. Essa juventude. Se conseguirmos, então, para encerrar essa questão da frase, se conseguimos tirar, se o desafio é grande, nós conseguimos, e se é bom, é aqui, acho que meio caminho andado. Eu acho que a gente começa a criar um pouco mais de confiança. Sem E dúvida. para encerrar, o da confiança é para costurar essas duas frases. Lá fora, quando tu vai pagar o teu restaurante, tu dá o teu cartão de crédito. Ou no Japão não foi assim? Tu deu o cartão de crédito, o cara pegou o teu cartão de crédito, foi lá no guichezinho, Depois pagou, voltou. depois voltou com a nota e o cartão de crédito. E no Brasil, daria certo isso agora? Vocês não saem do lado do seu cartão de crédito. Porque não tem confiança, nem em mim e nem nos outros. E são tipos de confianças diferentes. Sim. Né? Falta para nós um pouco de confiança. Primeiro, confiar no próximo. Né? Confiar no próximo. Isso mudaria até o trânsito. Né? Confiar no próximo. E se eu confio em mim, eu tenho uma autoestima maior. Né? Mas isso é um trabalho de construção, isso é um trabalho que às vezes tem que passar uma geração. Sim. Falei de livro antes. Gurizada, me pausa, tá? Senão eu... Não, manda bala. Tem um livro, Sapiens, do Yuval Noah Harari, aquele lá que fez uma palestra na Câmara para 150 pessoas, que ele fala sobre extinção. Né? O meu avô faleceu faz uns 20 anos, mais ou menos. Se ele acordasse hoje, ele ia achar, meu Deus, que mundo é esse? Né? Só que o meu avô, a geração deles entrou em extinção. Aquela geração que não sabia o que é um celular, que não anda com o celular na mão. Nós andamos com o celular o dia inteiro na mão e se não tiver com o celular no bolso, o cara... Ué, o que houve? Perdi meu celular, né? E chega a dar um gelo, meu Deus, perdi o celular. Então, Já era, minha eles vida. não sabem, minha vida inteira tá lá. Então, assim, essa geração que passou e não pegou o celular entrou em extinção. Essa geração que hoje é pessimista, que acha que o Brasil não tem oportunidade, né? Ela vai também entrar em extinção. Pode ser que seja daqui 60, 70 anos. Mas vai. Entrar em extinção aos percentuais. Sim. Né? Mas essa é a minha esperança. Não que as pessoas, né, se vão, mas que as pessoas mudem. Só que eu sei o quanto é difícil
difícil a gente mudar também depois que a gente aprendeu uma coisa errada. Sim, Brasília foi assim com a faixa de pedestre, né? Demorou um tempo, teve que colocar um incentivo, se tu não parar vai ser multado, né? É um tempo que leva. Eu queria voltar no ponto que você falou da primeira frase, que a gente trouxe um camarada aqui que também foi nessa linha, né? Que é o Rodrigo Sucena, da Vinícola Ercoara. E aí a gente tá aqui com Brasília, lá no PAD DF, né? Com a vinícola aqui na Serra? Exatamente. Não vai dar certo não, bicho. Aí, ó, tá vendo? Brincadeira, e ele trouxe um estudo que fala que a gente tá com um terreno que é com clima, terreno, com tudo, né? Mais favorável à produção de vinho. Você imagina que a Embrapa fez uma pesquisa da qual detectou que o nosso solo do Cerrado é o solo que tem a maior concentração de tanino no mundo. No mundo. Uau. E isso quer dizer que daqui sairão os melhores vinhos do mundo. Exatamente. Então, assim, é absurdo. Nunca tinha sido feito. Não, e outra, é o que ele estava falando. Uma das principais barreiras deles é fazer com que as pessoas entendam que aquele vinho é tão bom que tá aquele preço X. Sim. E o vinho que é lá de fora, para eles é muito Chile. Bom. É o do da Chile, Argentina, é o da Califórnia, é o da Itália, português. É o português, entendeu? Então a dificuldade deles é muito nessa de fazer com que as pessoas entendam que aqui nós temos, o Sul já faz isso há muito tempo, né? Tem vinhos muito bons. Muito bons, Mas fazer com que as pessoas entendam que aqui, se o Sul já Em resumo, a gente tem que se valorizar, valorizar a prata da casa, valorizar as coisas daqui. E fica essa atenção no que você colocou com relação à cultura, é até de dentro de casa, porque eu nunca vi. Tem vezes que juntam assim os pais, parece que tem uma competição para saber o filho que é mais atentado. Não, putz, o meu filho é... Pô, não conta coisa boa do cara, pô. É verdade. Coisas positivas. É o tal do olhar o copo meio cheio, meio vazio, né? É então, assim, a gente ter essa preocupação de olhar mais pro positivo do que pro negativo. Mas né? a minha filha mais mais otimista. nova, meu filho, pelo amor de um problema. Não é fácil não, bicho. Rodrigão, eu tenho uma pergunta para fazer aqui é pra gente dar aquela mexida né, aquela polêmicazinha, aquela porrada. A gente circula muito também em eventos, né? E o que eu tenho de histórico, desde faculdade, é que a curadoria que se faz, ela é muito, muitas das vezes, comercial. Para fazer da gente, porque a pessoa é pop, não sei o quê, mas que o conteúdo acaba ficando em segundo plano ali. Não que essas pessoas não tenham conteúdo para somar, mas geralmente ela é pautada pelo que o que está em alta e não pelo conteúdo em si, da qualidade de conteúdo, né? Eu vou fazer essa pergunta para você, mas só daqui a pouco, meu cara. Eu já fiz, mas você só vai responder daqui a pouco. Na ponta da língua aqui. É só o tempo do patinho fazer o quê? E voltamos, senhores! Meus queridos. Eu quero, porque eles são meus queridos. Se são senhores pra você, tá aí é... Querida audiência. Voltamos. Sabe o que é? Isso é a fome, bicho. Vai chegando perto, meio-dia, velho, aperta a fome. Mas Jazinho eu tô lá. Jazinho a gente tá lá, né? Onde mesmo? Lá na Fogo de Chão, fica ali perto do Cota Mil, ali na Beira Lago, Complexo Beira Lago, um complexo maravilhoso, AAA. Mandar um abraço pro meu querido Thiago Jaju, que construiu isso daí, tá fazendo a diferença também na nossa cidade. E como é que faz pra ganhar aquele kitzinho que você ganhou lá? Aí tem que ter moral. Tem que ter moral. Não é brincadeira não, o kit que esse rapaz ganhou, meu filho. Tá lá, ó, personalizado, garfo, faca. Pesa que é uma beleza. Mas é isso aí, né? Inveja é uma coisa que, né? Antiguidade é posto, antiguidade é posto. Rodrigão, vamos pra cima. Falei que hoje seria um dia especial e a gente geralmente deixa essa pergunta mais polêmica, essa pergunta que gera atrito, né? Que gera o corte principal deste episódio para as últimas, né? Falando aí da curadoria, né, dos eventos, né, em si, o que eu vejo muito da galera tá olhando pro lado mais comercial. Pô, tem alguém que tá em voga, vamos chamar esse cara porque vai chamar a gente, né? E acaba que muitas vezes esquece do conteúdo, né? E eu dei uma olhada na curadoria de vocês, gostei, cara. Me fale aí como é que vocês fazem isso, como é que o time monta uma curadoria para um evento, né? Vamos lá, Dan.
cada evento tem um formato. É isso que é legal e é isso que faz que as pessoas possam ir em vários eventos e ver conteúdos diferentes. Cara, né? político é outra história, né, velho? Político é outra história. Tem vários amigos aí de eventos. Não, mas brincadeiras à parte, a gente fez na necessidade. Tem muita coisa que faz, mas o cara pensou, foi estratégico. Fez não, foi a necessidade às vezes. Né? Como é que tu monta uma pauta de um evento que fala sobre o Brasil? Né? Como é que tu monta uma pauta que tu quer trazer empresas relevantes, empresas grandes, nacionais, internacionais, mundiais, empresas que estão no nosso dia a dia, né? Tu sai de casa usando a maioria das empresas que participam do nosso evento. Só que sem cair na balela, sem cair no comercial, né? Que é o que a gente tenta evitar. Primeiro nós falamos o seguinte, nós não vamos pagar nenhum palestrante. Já começa por aí. Quando tu fala que tu não vai pagar nenhum palestrante, tu dá uma bela de uma peneirada e tu tira 90% dos que já estão no palco. Só que é o seguinte, se tu não vai pagar nenhum palestrante, esteja ciente que o teu desafio de atrair público também vai ser muito maior. Sim. Atrair público sem palestrante com nome renomado e com 1 milhão no Instagram é bem mais difícil. Então vamos ter que voltar para o velho conteúdo. Como é que a gente vai conseguir chegar no conteúdo bacana, aquele legal que vai na veia, vai na raiz, né? E daí eu fui pro nosso amigo ChatGPT, né? E fiz 3 perguntas para eles. E desafio vocês a fazer a mesma pergunta também, que quem sabe ele faça respostas diferentes e essas respostas são fantásticas. E eu tenho certeza que dali saem bons modelos de negócios. Eu gosto de listas, né? Eu me criei lendo revistas como Forbes, como Exame, que traziam as 1000 maiores e melhores. Viu, João? Não saiu isso aí? Maiores e melhores. Tudo estava no meu subconsciente, desde lá de trás. Né? A Exame tem uma edição anual que é fantástica. Eles colocam as maiores e melhores empresas do Brasil, né, em ordem ali de faturamento, de um monte de coisas, pessoas, emprego, um monte de informação, muito bacana. E eu pensei... quais são os grandes problemas do mundo? Né? Pedi para o ChatGPT. Me liste os 20 maiores problemas do mundo. Né? Legal, hein? Então eu vou dizer até o que ele me respondeu aqui na minha lista. Aqui, ó. Os 20 maiores problemas do mundo. Vou ler só 3. Tá? Mudanças climáticas, desigualdade econômica, fome e insegurança alimentar. Dei só 3. Depois tem mais 17. Né? E infinitos outros problemas. Sim. Cite os maiores problemas do mundo. Veio 20. A segunda pergunta foi qual? Cite as 20 maiores oportunidades da nossa época. Legal. Fantástico. Veio energia renovável, veio inteligência artificial, educação online e assim mais outras. E pedir, vai ter outras milhares de oportunidades que nós estamos surfando nesse momento. Excelente. E tu sabe qual é a terceira pergunta? Como é que cruza os dois? Exatamente, nossa popular fofa, análise SWOT, né? E eu pedi, agora link os maiores problemas do mundo sendo solucionado pelas maiores oportunidades. Aí saiu a curadoria do evento. Que legal. Cada grande problema se tornou um painel. Daí eu pensei, vem cá agora, chat, agora me diz quem é que pode participar desse painel. E quando fala exatamente, ele foi me passando as listas. Eu passei uma lista de empresas que eu queria convidar, de pessoas que eu tinha conhecidos, e ele me fez os painéis em cima dos maiores problemas e as maiores soluções do mundo. Que legal, velho. Aí, ó, senhores, sobe palminhas mais uma vez. Já estou perguntando aqui pro ChatGPT algumas coisas ao nesse vivo. sentido. Ao vivo. Cara, que excelente, velho, porque a gente sempre também toca nesse assunto, né? A inteligência artificial, ela é uma realidade já da vida das pessoas, dos empresários, né? Você pode usar o ChatGPT para resolver um problema de relacionamento dentro da sua casa, né? Como pode tracionar uma empresa a partir dali. Agora, se você não souber o que perguntar para o chat, ele não vai te entregar algo que vai fazer uma diferença dentro do seu objetivo, do seu propósito. Nunca saber fazer a pergunta certa foi tão importante como agora, né? Exatamente. Então, e aí o que fica na cabeça das pessoas é justamente, lá no início, quando se falava de inteligência artificial, era o medo porque isso vai tomar o meu emprego, porque isso vai substituir. Cara, se você não souber fazer a pergunta certa, não vai adiantar, você não vai ter uma entrega boa. Daí eu vi uma máxima esses dias e eu gostei muito da frase, falou assim, ó, a inteligência artificial não rouba emprego de ninguém, né? Sabe quem vai roubar teu emprego? É quem usa IA. Exato. Né? Esse cara vai te roubar o emprego.
Então, falava há pouco sobre tempo, né? Quando cria-se um tempo entre 10, 15 anos e cria-se uma cratera, né, entre esses dois tempos. Eu digo assim, ó, quem usa IA está criando, na verdade, uma cratera entre quem não usa IA. Né? Um advogado que usa a inteligência artificial, ele está, sim, na verdade, se colocando à frente de um advogado que não usa. Né? Tem algumas coisas que a gente não pode ir contra. Eu gosto muito de uma empresa que está usando muito a inteligência artificial, que é a Microsoft. A Microsoft, eu fui num evento ano passado, veio o Satya Nadella, que é o CEO mundial deles, em São Paulo, fui assistir a palestra dele, fantástica, por sinal, e ele falava que como que eles colocaram a IA, porque eles fundiram aquele investimento bilionário lá de 10 bilhões de dólares da Microsoft na OpenAI, eles colocaram essa IA para ser utilizada por alguns funcionários e outros não. Então imagina só, nós três aqui, só o Felipe que usa IA aqui e nós não. O Felipe vai fazer as melhores perguntas, o Felipe vai ter os melhores resultados, os melhores relatórios, os melhores feedbacks. Tudo dele vai vir melhor, porque ele teve a condição ali de pesquisar uma inteligência artificial, onde nós estamos ali buscando no livro ou buscando na pesquisa tradicional. Então, se eu puder dar um conselho para alguém, utilize, né? Não seja um analfabeto e digital. Né? Nós não podemos cometer esse erro, porque eu fico vendo esses óculos de realidade virtual e lembrando como as minhas aulas de história eram chatas na escola, né? Infelizmente. E hoje eu adoro história, eu adoro ler livro de história, mas isso veio com o tempo. Naquela época, na maturidade dos meus 12, 13 anos, quem sabe eu não era tão interessado em história assim. Agora imagina uma sala de aula inteira, né? Imersa exatamente, vindo a descoberta do Brasil num óculos 3D. Né? Olha que experiência, que aprendizado fantástico vai ser. Então, eu acho que nós temos que usar sim e usar cada vez mais para o bem, obviamente. Né? Tem muitas formas de usar que não seja tão útil assim. Você tocou num ponto muito legal, que é a capacidade visual de a inteligência transformar coisas que não existiram, né? Você vê que o Google lançou recentemente a ferramenta de vídeo, né? Uau. Olha a perfeição que tá você construir um vídeo hoje, né, de algo que não, né, virou até meme, né? Moisés abrindo o Mar Vermelho. Eu tô aqui, no meio do Mar Vermelho e tal. Virou meme, virou... Brasileiro é brabo, meu filho. Brasileiro consegue fazer... Criativo. Temos que usar isso de forma positiva. Inclusive, revi Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. Felipe, precisamos usar essa criatividade para inovar e monetizar. Lembra? Sem dúvida alguma. Não, inclusive, pessoal, eu sugiro que vocês façam o mesmo que eu acabei de fazer, porque a gente também aprender com os outros e não colocar em prática, de nada adianta. Né? Então, eu já coloquei aqui, né, fiz quais são os 20 maiores problemas para restaurantes japoneses. Só que bacana, bicho. Já coloquei aqui, lixo para mim as 20 maiores oportunidades para restaurantes japoneses. Já construiu, além dessas 40 itens, já construiu aqui uma análise de SWOT, já pedi para fazer o cruzamento do SWOT com um plano de ação trimestral dentro da estratégia do Noru Sushi. Olha que bacana. Que você já tinha ensinado ele o que é o Noru. Eu já tinha ensinado o que era o Noru, como é que a gente faz, qual é a nossa DRE, com tudo. Cara... Felipe, conhecimento é que nem conhecimento que a gente aprende, não põe em prática, é como se fosse um presente que você compra e não dá de presente para a pessoa. Eu só comprei e não dei. Rodrigão, a gente está chegando ao fim, cara. A gente tem alguns blocos característicos finais, você já falou de alguns livros, né? Mas a gente tem o bloco final que é: indique um livro, uma série, um filme, para que as pessoas conheçam, né, a fonte do conhecimento que você bebe. Gente, a minha filha fala que eu tenho competição, que eu falo que eu fico me gabando que eu tenho um monte de livro em casa, mas não é, gente, é conhecimento. Eu falo o seguinte: ninguém tem que ter uma televisão maior que a própria prateleira de livros. Se a tua tela de TV, igual aquela bonitona que tem uns 50 polegadas, for menor que a tua coleção de livros, está errado. Né? Tem que ter mais livros do que tela preta em casa. E a gente tende o desafio é comprar menos, não, é ler mais e comprar menos. Né? Não comprar além daquilo que pode ler. Mas eu leio bastante. Né? Então, eu vou deixar 4 livros como referências. Pode ser? Manda Tranquilo? bala. Então, o primeiro, gente, é Sapiens. Sapiens é do Yuval Noah Harari, falei bastante nele aqui agora. É um livro fantástico, te coloca no espaço-tempo. Quem é nós? Né? Quem é nós nesse universo de tempo e espaço? Então, excelente livro. Outro é Abundância.
Abundância é do Peter Diamandis, ou Diamonds, é um livro fantástico, fala sobre oportunidades. Ele tem uma trilogia de livros que são fantásticos, fala sobre futurismo. Esse cara é um cara fantástico, é um cara que eu queria muito trazer para o Brasil Global para palestrar. Mas o terceiro livro chama-se, tu falou em copo meio cheio, meio vazio antes, né? Olha, esse livro é fantástico, chama Otimista Racional, Matt Riedler. É um livro fantástico. Ninguém sai depois de ler esse livro pensando que o Brasil não tem oportunidade. Ninguém tem coragem de sair do Brasil buscando oportunidade em outro país depois de ler esse livro aqui. E olha que não foi nem escrito por um brasileiro. Ele mostra o quanto que a humanidade já melhorou. Né? Já melhorou. Então, a gente reclama, fala que as coisas são ruins, etc., mas a gente não nasceu lá na época da guerra, né? Em 1930, nós não nascemos há 400 anos atrás, quando na verdade nós não tínhamos água potável, não tínhamos tecnologias, muito menos podcasts legais como esses. Então, a gente tem muita coisa bacana que a gente só reclama de barriga cheia. E tem um outro que esse aqui eu estou lendo, tá? A Singularidade Está Mais Próxima, do Ray Kurzweil, que é o cara que, junto com o Peter Diamandis, criou uma instituição chamada Singularity University, que é essa que eu falei lá, que eles tentam trazer as pessoas mais inteligentes para um lugar e focar em causa de problemas. Isso aí foi citado por Gilberto também. Giba também citou ele aqui. Não, são 4 livros fantásticos. Agora, se tu me deixar tempo aqui, eu vou ficar mais uma meia hora falando sobre livros, séries e... Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar mais um aí, que é A Morte da Vaca Roxa, o livro que eu escrevi. Rapaz. Como a busca pelo extraordinário nos tornou comuns. Eu quero dedicatória, de minha autoria. Cara, eu quero dedicatória. Vou fazer. E compra na Amazon? Tem na Amazon a versão digital dele, a versão impressa tem que entrar no meu site danrocha.mkt.com.br, tem lá a vaca. Compre, pessoal, porque um percentual das vendas desse livro vem pro Patarinho, então Olha aí, ó, tá vendo? Então temos muito bom. Meter bronca. Vou ler, tá? Beleza? Entrou na minha lista, deve estar lá. Eu tenho uma lista de livros para ler, mas eu vou jogar ele para cima, tá bom? Vou jogar para cima, com certeza. Maravilha. E para finalizar, qual que é o nosso quadro final? É o Publi Gourmet. Publi Gourmet, a câmera é toda sua, fala onde que a galera te encontra, onde que acompanha nas redes sociais para saber dos eventos, né, da Brasil Global Summit, quando que é o próximo evento, se já tiver data. Perfeito. Bom, pessoal, vocês encontram o evento no site do evento, www.brasilglobalsummit.com, e também no Instagram, que é o nosso principal meio de comunicação com as pessoas. Lá a gente coloca lá, mais ou menos todos os dias, aí, um corte sobre a palestra passada, colocamos algumas frases, colocamos algum conteúdo que já passou, mas conteúdo nós temos para mais 1 ano, 2 anos para colocar no Instagram se quisermos, né? Mas... Oi? Todos os dias. O João falou que é todo dia, não é quase todo dia não, pessoal, é todo dia. Muito bom, então é Brasil Global, @Brasil Global Summit no Instagram, nos encontre lá e também faça os seus comentários, suas críticas, sugestões de palestrantes, de preferência que não sejam pagos, e também empresas que possam contribuir para o evento. A próxima edição não tem data divulgada, tem já, tá ok a data, tá ok o local, só não podemos divulgar ainda, mas eu tô louco para divulgar, mas eu não posso. Eu falei, João... Isso é marketing. Não, isso não é, infelizmente não é. Pra deixar a questão galera de contrato curiosa, mesmo. Mas vamos lá, dão sugestões de empresas, e esse ano nós queremos pegar uma pegada de empresas menores. Nós colocamos muitas grandes empresas, Google, Meta, Petrobras, Vale, Itaú, Nubank, todo mundo está no evento, mas nós queremos pegar mais empresas do estilo Speedbird, Syncar, que são empresas nossas, brasileiras, que estão solucionando causas de problemas. A Speedbird é uma empresa de drones que faz entrega para o Zé Delivery, faz para o iFood, tem mais de 35 mil entregas feitas já. E a Syncar é aquela caixa que eu falei lá que o pessoal criticou nas redes sociais, mas vai pegar as pessoas querendo ou não, que é as entregas autônomas em condomínios e prédios. Queremos trazer mais ideias como essas no Brasil Global Summit, porque essas ideias elas vão para o palco. Vão ser expostas, mas vão ter espaço no palco do Brasil Global Summit, certamente. Legal. Maravilha! E falando de tantas empresas, nós vamos falar das empresas também brasilienses. A Noman, que é a nossa parceiríssima, que está aqui fazendo um oferecimento. Isso daqui é um presente do Na Linha de Frente e da Noman para você, Rodrigo. Obrigado! Opa! Obrigado! Noman. A Noman, ela fica na quadra Asa Sul, na quadra Asa Norte e na quadra... E Águas Claras. Ô, João, tô sem um presente, João. Não passar vergonha aqui, né? Um monte de coisa, bicho. Obrigado, gente. Beleza?
Meus queridos, é isso. Mais um dia. Mais um dia especial. Mais um pra conta. E vocês seguem contando aí, porque já são quase 140 programas entre ao vivo e editado. E todo sábado, às 10 horas da manhã, aqui nas telas da Band, estaremos eu e Dan Rocha pra gente bater muito papo com conteúdo engrandecedor para você aprender mais sobre o universo do empreendedorismo, que agora eu tava falando, né, nos bastidores aqui, Brasília é sim a capital do empreendedorismo. Boa! Tá certo? E nós estamos fazendo essa diferença, trazendo esse propósito com todos os empresários aqui da nossa cidade, e toda semana vai ter um diferente, de um segmento diferente, com um aprendizado diferente. Insights demais. Rodrigo, obrigado, cara. É isso, eu agradeço pelo convite, gente. Valeu Obrigado demais. mesmo. Valeu Obrigado, Tchê, como ele gosta de falar, né? O pessoal do Tchê. É Turma, isso aí. até o final de semana, na linha de frente. Vem com a gente.